minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo, dessa vez pagando a dívida que eu devo para vocês. Sim, como prometido no último vídeo que nós fizemos em React, o Vitor Fontana falando sobre a Marilena Chauí e o Gessé Souza, nós vamos trabalhar aqui um conteúdo crítico, qualificado, acessível e didático que nos ajuda a desarmar um pouco algumas armadilhas que são colocadas no caminho da tal da esquerda que não compreende os evangélicos. Tudo bem? Em geral, a galera trata como a esquerda ilustrada, de classe média, a elite intelectual, elite cultural brasileira. E esse termo de elite fica meio solto no ar e pode ser aplicável à esquerda, jamais à direita, e naturaliza-se nas classes baixas ou em parcelas das classes baixas certo conservadorismo. O evangélico que for pobre, ele é conservador porque ele é evangélico. E não se compreende nem o porquê, não se discute quais são os elementos que estão envolvidos e muito menos aquilo que é o mais importante, que é a tal da luta de classes. E esse é o nome do nosso título hoje, do texto que nós vamos ler. O nome é Luta de Classes, queridos. Um artigo publicado pela revista Zelota que nós discutimos com esses camaradas aqui. O Guilherme de Carvalho, o Gutierre Siqueira e o Juliano Speyer. No caso, só o Juliano não é religioso, mas utiliza uma mesma estrutura analítica e argumentativa que é reproduzida tanto pelo Gutierrez e pelo Guilherme em seus trabalhos, naturalizando o conservadorismo entre evangélicos e não percebendo o elemento fundamental da tal da luta de classes. Beleza? E é isso que a gente vai ver. Eu acho que vocês vão curtir, tá bom? É um texto bastante provocativo e que explica muita coisa no caminho. Bora lá! Os evangélicos, especialmente a partir das eleições de 2010, ganharam maior espaço na mídia tradicional brasileira e passaram a chamar cada vez mais atenção de partidos acadêmicos e empresários. O mundo gospel, a adoção do nome em inglês é algo curiosíssimo, realmente parecia ser um fenômeno à parte, não pertencente à realidade social brasileira até então. Mas a gente tem que se perguntar, minha gente. Nossa, esses caras caíram do céu? Como assim? Mas caíram do céu do ponto de vista de quem? Quem não estava percebendo as existências dos evangélicos? Quem? Pensa aí. E não esquece de curtir aqui esse vídeo, comentar para engajar e divulgar, espalhar a palavra por aí, tá? Olha como você pode apoiar meu trampo, seja pelo Pix, seja pelo Apoia-se, seja fazendo os cursos que a gente oferta lá na nossa plataforma. Bora lá. Mas do ponto de vista de quem? Quem é esse sujeito que observa as relações sociais de cima, né? Do sujeito que observa as relações sociais de cima, do ponto de vista de cima para baixo, analisando a sociedade como um todo e relativamente organizado. Aos olhos dos estrategistas e planejadores que ocupam cargos decisórios nas instituições, a ascensão meteórica da candidata à presidência Marina Silva, em 2010, então pelo Partido Verde, ligou sinais de alerta para todos os lados. Em especial para o grupo da classe média tradicional branca com trabalho qualificado, educação formal especializada e bem posicionada na divisão social do trabalho, que ocupa cargos de gerência de grandes empresas da mídia tradicional, em bancos e universidades, e também em partidos políticos. O que é que está dito aqui? Para quem que os evangélicos não existiam? Para a classe média tradicional, que é quem ocupa os espaços de mídia, ou ocupava, né? Tradicionalmente os espaços de mídia é dono das grandes mídias, que está nas universidades, que trabalha como cientista político, que trabalha como analista da realidade social e que seleciona os objetos, o fenômeno da realidade social, de acordo com aquilo que lhe interessa e de acordo com os projetos que estão em curso dentro de suas classes e do seu dia a dia. Então os evangélicos que estão na periferia, que faziam grande parte das massas trabalhadoras, eram imperceptíveis, mas em 2010 se torna perceptível. Afinal, da noite para o dia, uma candidata mulher negra, que estava no partido sem grande base e sem capilaridade no território nacional, quase vai para o segundo turno. E um homem velho branco careca que era candidato pelo partido tradicional de direita brasileira, então PSDB, quase que fica fora. O que se percebe aí? Como isso foi possível? Conseguiu mobilizar um setor importante da classe trabalhadora, da população brasileira. Qual foi o fenômeno? Qual é a característica dessa mobilização? Aí eles descobriram os evangélicos. A classe média, lembrando. No início dos anos 2010, o grupo mais à direita de nossa casta evangélica,
o qual concentra determinados privilégios, viu sua opção política comum quase ganhar a vaga para o segundo turno contra o Partido dos Trabalhadores, com a então candidata Dilma Rousseff, já que o camarada do PSDB ia ficar fora. A questão que circulou nos jornais e entre analistas de campanha foi a busca pelo principal fator de mobilização potente, a ponto de alavancar uma candidatura pequena de um partido sem grande capilaridade. Eis uma grande descoberta do ponto de vista do sujeito que observa, entre aspas, de fora os fenômenos, a participação evangélica na vida política do país. Quando você trabalha como cientista social, você treina essa observação de fora, você se exclui e olha de cima para baixo. Só que quem está na classe média, distante da quebrada, da periferia e das transformações que estão rolando na vida da maioria, não vê, propriamente porque não está ali no alcance, literalmente. E aí quando rola esse fenômeno, fala, opa, acenderam-se os alertas. Algo está acontecendo e há alguma parada aí que nos ajuda a rivalizar com o Partido dos Trabalhadores, que normalmente está levando as eleições. 2002, 2006, 2010, sinal, e levou depois em 2014, mas aí em 2014 já aparece a galera se alinhando aos evangélicos para tentar forçar aí uma nova dinâmica, uma nova coalizão de forças, vamos dizer assim, para que começa a rodada reacionária e conservadora no Brasil e depois dá golpe, essa parada toda. Começou então uma intensificação da busca pelo apoio desse grupo da população. Ainda minoritário, mas em expansão e com um poder fundamentalmente importante nas disputas pelos rumos das políticas públicas nacionais. Tal busca, é claro, foi feita especialmente pelo grupo imediatamente ameaçado em sua corrida eleitoral. A direita tradicional, das classes médias também tradicionais, que são brancas, católicas ou agnósticas e tal. Por outro lado, desde os anos 50, após uma sequência de processos de institucionalização e recrudescimento conservador nas igrejas evangélicas brasileiras, especialmente as pentecostais, os dirigentes das grandes denominações também passaram a observar a sociedade daquela posição de sujeito externo, compreendendo as fragilidades e potencialidades de suas instituições religiosas e traçando planos de expansão. O que é isso? Uma segunda e terceira geração de pastores das igrejas começa também a olhar esse mundo como dessa posição de planejador social. Expandir suas instituições, atuar na sociedade, ampliar o número de fiéis, começa a atuar como uma pessoa de classe média. E propriamente são grupos brancos de uma chamada nova classe média, que tem aí acesso a alguma educação formal, conseguem ter bens sociais, recursos sociais que te auxiliam nesse tipo de planejamento, então também observam a sociedade como estrategistas. São as grandes lideranças das igrejas desde os anos 50. Essas galeras vão se encontrar. Só que a classe média tradicional brasileira não via esses grupos desses pentecostais, mesmo as lideranças, como iguais. Não via. Eles vêm de outras trajetórias. Tudo bem? Aí que tá o segredinho. Não estava vendo e não eram camaradas, mas agora vão pouco a pouco começar a circular os mesmos ambientes e o pessoal que está chegando de baixo para cima vai pedir passagem. De fiéis e de domínio sobre novos territórios, com a criação massiva de igrejas nas periferias mais afastadas, relativamente dependentes das igrejas sede. A estratégia do grupo religioso foi exitosa e encontrou conjunturas favoráveis para seu crescimento com o projeto de modernização capitalista, que orientou as transformações da sociedade brasileira e da realidade nacional. A gente já discutiu isso em outros vídeos. Nesse processo, já para a eleição da Assembleia Constituinte da transição da ditadura para a democracia representativa sob os marcos do neoliberalismo, nos anos 80, né? A organização evangélica elegeu sua primeira bancada, já na Constituinte, tá, gente? Ou seja, já é um grupo que mobilizava bem, mas não estava sendo percebido. Para não dizer que ninguém percebeu, o Flávio Pierucci, foi um dos primeiros caras que fez uma pesquisa sobre essa bancada evangélica e chamou de potencial nova direita, como seria a nova direita estadunidense, nova direita cristã. Isso foi trabalhado por... Desculpa, antecipei o argumento, estava logo na próxima linha. Ó. Isso foi trabalhado por Flávio Pierucci já na década de 80, ao indicar a organização da mobilização de um grupo ainda absolutamente desinteressante para a classe média tradicional e seus principais aparatos de difusão de seus interesses, a mídia tradicional e as universidades. À época, o autor já comentava que essa poderia ser uma base da nova direita brasileira, mas tampouco interessou aos grupos de esquerda da classe média um fenômeno tão distante de seu pequeno mundo dos bairros centrais das grandes cidades cosmopolitas, como São Paulo e Rio de Janeiro.
que a galera, seja de direita ou de esquerda da classe média, tava pouco se lixando para esse grupo que era minoritário até então. Pouco valor, é seita. Até crente tradicional falava isso, é seita. Os próprios evangélicos também tinham consciência de seu baixo impacto nos espaços decisórios e tapetes vermelhos do país. Por isso, desde os anos 50, procuraram alianças com militares de carreira, profissionais liberais, médicos e médio empresários, assim como políticos do, abre aspas, baixo clero parlamentar. Em geral, dirigidas por lideranças vindas de grupos que poderiam ser enquadrados como os batalhadores brasileiros na categorização desenvolvida por Gessé Souza para interpretar o Brasil. Esse livro é bacana, hein? E lá fala sobre esse lance da religião, é interessante. Ver como a religião dos tais, dos batalhadores, é propriamente o evangelicalismo. Para ocuparem, a partir de estrutura religiosa, posições de classe média na divisão social do trabalho, assim como adquirirem habilidades e competências próprias dessa camada social. Filhos e filhas de lideranças passaram a ser propriamente parte das classes médias, as novas gerações, tá? Das lideranças evangélicas. Cada vez mais. E de membro também, começa a ocupar parte de classe média, vai passando a geração, sob determinadas conjunturas, vai pedindo passagem, a tal chamada nova classe média. E por vezes foram apresentadas tais como dentro dos marcos da... antecipei o argumento de novo. Nova classe média. A estratificação social nas comunidades religiosas, portanto, se complexificou, e sob a tensão de buscar o espaço em uma sociedade que não as reconhece, ao mesmo tempo que surge um constante processo de ressentimento com a não aceitação desse grupo minoritário, mas em expansão, por parte das mídias tradicionais e das instituições detentoras de prestígio sobre as dinâmicas do capitalismo brasileiro moderno, ou seja, a classe média aí tá largando, pessoal. Atores e agentes ligados ao movimento evangélico conquistam posições decisórias e passam a impactar progressivamente a vida pública em diferentes instituições. Estão pedindo passagem, estão enfrentando a classe média tradicional. Então, a disputa por certos privilégios e por posições desses privilégios. Estou chegando aqui, quero aí meus espaços. Quero que vocês me reconheçam como sujeito, como ator social. Vai ter treta entre esses grupos, tá? Vai ter treta entre esses grupos. Nesse sentido, mesmo sendo liderados por grupos que já possuíam o privilégio de classe média e que ocupavam cargos decisórios, as igrejas eram e são, em sua maioria, frequentadas por uma massa de fiéis pobres, majoritariamente pretos e pardos, mulheres e jovens ou crianças de periferia. Em uma sociedade estruturalmente racista e filha de 300 anos de escravismo, o papel da distinção social é um fator determinante para a luta em torno de privilégios, o que implicava a rejeição da nova classe média religiosa evangélica por parte da tradicional. Afinal, se esses caras estão chegando, tem que procurar algum elemento que me distancie deles. Mas veja que enquanto a gente está falando isso, a gente não está falando de esquerda e de direita. Seja progressista, seja conservador, esse conflito de rejeição a essa nova classe média está dentro dessa estrutura, buscando reconhecimento social, buscando manutenção de privilégio, e eu vou tentar negar ao máximo a importância desse grupo, ou mesmo suas contribuições para a história do país. Vai ter um conflito entre as classes médias. Uma nova classe média pedindo passagem e a velha tradicional. Ei, quem é que vocês estão entrando no meu quintal? Beleza? Massa, né? Não precisamos falar de direita e esquerda ainda propriamente na hora de falar sobre essa dinâmica. Mas já sacou que a galera da igreja estava se alinhando a um espaço conservador dentro de sua estratégia de expansão. E entre as classes médias tradicionais há um conflito entre classes médias mais progressistas e mais conservadoras. São várias as contradições sobre esse quadro, dentre as quais destacaremos duas. A primeira interna. A massa de fiéis é pobre, preta periférica. Mas os quadros de liderança, não. Vou repetir. A massa de fiéis evangélicos é pobre, preta de periferia. Mas o quadro de lideranças, não. Sob a estrutura e dinâmica da divisão social do trabalho brasileira e nossa reprodução social, que requer, obviamente, a manutenção da ordem vigente, porque reprodução social é isso, né? Você tem uma ordem, tem que tentar manter ela. Para ocupar os cargos de planejamento, gerenciamento, administração, burocracia e mesmo de docência no âmbito religioso, o corte de classe se torna fundamental e as bases da reprodução de privilégios e das classes sociais entram pela porta das igrejas sem pedir licença. É óbvio que, cara, para você ocupar um cargo de gerência de administração dentro do ambiente religioso, aquele que tem uma escolarização formal vai ter vantagem. Então ele tem privilégio sobre esse processo e vai ganhar seu espaço. Sabe falar bem, se articula em público, lê bem,
faz uma boa interpretação de texto, consegue ganhar nos argumentos, são recursos e bens sociais, minha gente. Ninguém nasce fazendo esse bagulho. Você aprende. E quem tinha espaço nisso era quem tinha acesso a certos bens que são privilégio de classe média. Então as classes médias vão ocupando cargos de liderança dentro das igrejas e seguem ocupando. Seguem ocupando. Dentro da igreja, vou ler a frase aqui, sim, há entre nós divisão e luta de classes, independentemente de nossas vontades. Mas claro que isso não dá. A contradição externa que queremos destacar, essa é a interna, né? Por outro lado, diz respeito à disputa pelo prestígio e pela hegemonia dentro das classes médias, que muitas vezes aparece como uma luta entre conservadores e liberais, entre religiosos e ateus ou descrentes, e em casos descuidados mais comuns, entre evangélicos e a esquerda. Era isso que estava no vídeo do Vitor, é isso que está no argumento do Gutierrez, é isso que está no argumento muitas vezes do Spire, e é isso que está muitas vezes no argumento do Guilherme. Do Guilherme é um pouquinho mais explícito em algumas coisas. Sacou? Esse conflito interno desta classe média letrada, que ocupa certos cargos, é disputa por prestígio, por hegemonia, por cargo decisório, vai aparecer muitas vezes como entre religiosos e descrentes, mas é uma luta entre conservadores e liberais, e em muitos casos vai aparecer descuidadamente como se fosse uma questão entre os evangélicos e a esquerda. Só que essa massa de evangélicos, como a base de fiéis é preta, pobre de periferia, esta base será utilizada como escudo pelas lideranças para dizer: isso aí que vocês estão fazendo. Já sacaram onde eu vou chegar, né? Tem que pegar essas sutilezas. A aliança da nova classe média se constitui como parceria com os setores da direita à direita da camada social tradicional dessa classe, que vai acontecer a partir das questões que a gente comentou sobre disputas eleitorais e outras coisas também, mas especialmente dá para perceber isso a partir das disputas eleitorais de 2010. Esta, mais antiga, reconhece a classe média mais recente em seu caráter de função conservadora, ou seja, ó, vocês são conservadores, pelo menos isso, essa é a parte que importa pra gente, vocês são conservadores. Mesmo que não seja evangélica e que com ela não se identifique. Vocês são evangélicos, meio esquisito, mas vocês são conservadores e ó, a gente também. Já que vocês querem conservar a gente também, vamos tomar café junto? Vamos sentar junto no recreio? Esse é o lance. Ao mesmo tempo, empurra para a classe média progressista ou de esquerda a responsabilidade de também reconhecer esses novos agentes. Não enquanto parte da classe, mas com respeito a seus valores. Ou seja, ó, a gente está aceitando esses caras aqui sentados na nossa rodinha no recreio. Porque compartilhamos, entre aspas, dos mesmos valores. Não é questão de classe social, é dos mesmos valores. Não é questão de dividir um pouco o butim, é valores. Vocês vão reconhecer os valores deles também? Aí os caras falam, não, vocês podem sentar aqui no nosso recreio, mas a gente não acredita na mesma coisa que vocês. Agora começa a confusão entre valores morais e posição política com a questão de classe social. E nesse jogo vai dar para você criar os espantalhos, que são vigentes, eles existem. Existe intelectual de classe média progressista que é babaca e que não compreende religião evangélica. Tem muito dirigente de partido tradicional de esquerda que não sabe falar sobre religião, não consegue nem imaginar a respeito. Tem. Isso significa que a esquerda não compreende os evangélicos? Não, gente. Pera aí. Inclusive tem evangélico de esquerda. Para entender esses fenômenos, tem que ter uma boa estrutura de categorias para compreender a realidade social. Para não reproduzir lugares comuns e nem cair nas armadilhas. Não vamos cair aqui. Nesses arranjos, os recém-chegados ao setor da classe média, tradicionalmente monopolizado por uma classe média católica ou descrente, branca, que despendia tempo e recurso enviando filhos para estudar no exterior, aparecem como representantes da classe de fiéis religiosos para os observadores da realidade social, agora seus vizinhos, colegas de classe ou de profissão. Ou seja, a classe média tradicional vai bater o olho nessa galera aí e vai falar, a gente reconhece vocês, reconhecemos, vocês representam a massa dos evangélicos. E aí os caras que estão sentados nas cadeirinhas de liderança religiosa, que não são propriamente da classe trabalhadora, de massa, de gente empobrecida, pobre, preta de periferia, vai sentar lá como representante dessa massa. E aí, tem as benesses de classe média, reconhecido como classe média, mas vai se apresentar e aparecer como, não, ó,
da base popular dos evangélicos. Beleza? Ô, mano, tem que sacar isso aí. Em um artigo publicado em 2019, Gedeon Freire Alencar, um grande abraço ao querido Gedeon, o maior especialista em pentecostalismo do nosso país, aqui é um parênteses para dar aquele argumento de autoridade e para engrandecer o nosso querido Gedeon, expressou em uma nota de um trabalho dele, né, atenção e estranhamento que é a chegada de atores desse novo grupo evangélico de classe média às instituições monopolizadas pela casta tradicional e seus privilégios. É muito engraçado como ele fala. Aí o Gedeon põe: como na elite brasileira, é um grupo pequeno de pentecostais nesse extrato. Como já aconteceu comigo mais de uma vez em conversas com pessoas na academia. Mas você é pentecostal e está fazendo doutorado? E eu respondia: mas você está no doutorado e faz essa pergunta? O Gedeon é engraçado e irônico. A reação de Gedeon ao preconceito de classe embutido na postura de seus colegas também está presente no modo como apresenta criticamente o próprio fenômeno das Assembleias de Deus em sua brilhante tese de doutorado. Então vamos lá. A Assembleia de Deus é brasileira? Brasileiríssima. Ela pode não ser a cara do Brasil, mas é um retrato fiel. E um dos seus principais. É uma das sínteses mais próximas da realidade brasileira. Como o Brasil é moderna, mas conservadora, presente, mas invisível, imensa, mas insignificante, única, mas diversificada, plural, mas sectária, rica, mas injusta, passiva, mas festiva, feminina, mas machista, urbana, mas periférica, mística, mas secular, carismática, mas racionalizada, fenomenológica, mas burocrática, comunitária, mas hierarquizada, barulhenta, mais calada, omissa, mais vibrante, sofredora, mais feliz. É brasileira. Essas contradições são maravilhosas. E a descrição do Gedeon é muito boa, porque ela vai apresentar esses elementos que fazem parte da contradição quando você olha só pelo corte dos evangélicos. Quando você olha só pelo corte religioso, você não vê os conflitos que estão ali dentro. Então você tem que destranhar e ver, pô, por que aparece desse jeito? Quais são essas contradições estão assim, por quê? E a chave da classe social nos ajuda muito a destravar boa parte desses problemas. Vamos lá. É claro que Gedeon está absolutamente certo. Certo. A descrição é perfeita e as assembleias, nascidas e crescidas nas periferias dos centros urbanos, são um retrato fiel do Brasil moderno. Brasileira até demais, inclusive em sua capacidade de esconder ou esquecer a divisão e a luta de classes em suas dependências e sua organização. Em certa medida, esse esquecimento passa até para o próprio trabalho do sociólogo crítico e pentecostal, que a partir de sua base weberiana, com todo respeito de Deus, a Weber também gosto muito, mas falta aí aquele trabalho marxista. Não avança para a discussão da composição de classes nas próprias igrejas. Se há em sua pesquisa indicações sobre a concentração de poder, ela não se converte em uma ponte entre essa relação interna da divisão do trabalho e a reprodução social externa, fundamentalmente determinantes para a vida dos fiéis e a formação das lideranças. Isso é muito importante a gente ver. E você vai sacar o que eu estou falando aqui, tanto ou acompanhando o nosso curso lá na plataforma sobre evangélicos e política no Brasil, quanto aqui na descrição do vídeo, onde também está o curso, a nossa playlist sobre fundamentalismo. Aí vai dar para sacar o que significa esse trecho aqui. Nesse sentido, Gedeon refaz um processo relativamente comum à sociologia tradicional da velha classe média ilustrada no Brasil. Se empolga com o debate e a crítica cultural, mas por vezes deixa passar a base, que é o modo de produção sobre o qual essa cultura e sociedade de classes são erguidas e mantidas. O problema disso é, em especial, quando se destaca a cara média do fiel evangélico para apresentar o fenômeno ao mundo, não gospel dos pares acadêmicos, né? Que é isso, o mundo não gospel, normalmente de classe média, que você vai apresentar para a galera e vai apresentar o evangelho como? A cara que ele vai aparecer é pobre, preto, periférico, sem mais. Não há poder nas igrejas nem classes. Se agora determinados grupos de fiéis não cumprem tais requisitos, não se pergunta quais foram as dinâmicas e conjunturas sociais e econômicas que possibilitaram esse trânsito. E qual cargo ocupa o branquinho, qual cargo ocupa o que não é branquinho. Basicamente é isso. Não se questiona a estrutura institucional e o poder que possibilitou uma nova leva de integrantes a adentrar as classes médias. Não se distingue muita coisa e o resultado é que os evangélicos parecem ter representantes pobres, pretos periféricos em espaços privilegiados. Dessa forma, se seus valores convergem com o de grupo de classe média conservadores à direita, isso não diz respeito à luta de classes, às ideologias e ao projeto de poder em disputa.
São questões que, do ponto de vista de uma crítica apenas cultural, podem ser facilmente enredados em uma essencialização, que se reflete em doutrinas e valores necessários e imutáveis. Aqui não é negar que há o conflito cultural e não há questão cultural. Aqui é não considerar isso com relação à estrutura de classe e à divisão social do trabalho. Só que, sem divisão social do trabalho, sem estrutura de classe, sem modo de produção, não tem como produzir cultura. Então a base está ali, nesse elemento que é o básico, fundamental, para que qualquer outra ação seja possível. Para que a gente siga vivo. Claro, isso não aparece nem é desenvolvido dessa maneira pueril no trabalho de Gedeon, da maneira que eu estava falando, né, que é essencializar o conservadorismo. Isso o Gedeon não faz. Gedeon faz um trampo excelente. Excelente. Mas o tipo de abordagem que deixa passar um boi abre caminho para a boiada. E de gado em gado, a classe média enche o pasto. Guarda essa frase que ela é muito importante. De gado em gado, a classe média enche o pasto. Sem o devido cuidado com respeito às estruturas de poder, dominação e reprodução de privilégios internas e externas, o movimento evangélico aparece como um bloco dos marginalizados e sabotados socialmente que resiste e vence por conta própria, por causa de seus valores e estruturas, garantindo expansão, relativa prosperidade e, inclusive, realizando funções institucionais, entre muitas aspas, fundamentais nas bordas das cidades em defesa de seus fiéis pobres, pretos e periféricos. Que é isso que o pessoal faz. Olha como a igreja é boa, ela faz doação, ela faz caridade, ela faz o papel, e aí normalmente fala que o Estado não faz. E que o mercado não vai aproveitar também essa grande oportunidade que é um lugar sem Estado. Aí ou a gente está dizendo que a igreja é um mercado, e faz parte dele, e aí fica o problema para os pastores resolver essa bucha aí, ou a gente não está sabendo fazer a crítica decente, que as duas principais instituições de uma sociedade moderna não estão desenvolvendo seu papel para atender às necessidades das classes trabalhadoras e das massas que estão nas periferias das cidades. Feito isso, a igreja desempenha um papel, mas não é o papel necessário da igreja. É um potencial. E se alguém ofertar no lugar, a tua igreja luta por uma política universal, ou melhor, universal já nem é uma palavra boa, porque até a palavra universal eles roubaram. A tua igreja luta por uma política que seja para todas as pessoas, política pública efetiva para todo mundo, que todo mundo tenha garantia digna, de vida digna. Ou ela só vai topar participar se vier para o nosso quadradinho, se vier para o nosso condomínio crente, se vier trabalhar aqui na nossa igreja. E isso muda bastante as coisas. Qual interesse está em jogo? Nessa perspectiva, a crítica e a defesa da instituição religiosa fazem exatamente o mesmo movimento. Protegem ou usam os fiéis e denunciam as lideranças. Quando se corrompem ou são consideradas corrompidas por natureza, pois utilizariam seu poder para manipular o seu rebanho. Ninguém quer se indispor com a massa pobre. E na luta política, todos querem seu apoio para a mobilização em torno de eleições e pautas que incidam sobre a vida pública. A direita, que é mais canalha, e a classe média mais macaleônica, vai fazer o quê? Camaleônica, né? Camaleônica faz o quê? Dane-se, né? A gente aceita aí uns conservadorismos, umas biruleibadas. A gente aceita, porque o objetivo é usar essa massa. Tentar entrar aí nesse jogo. Ou a esquerda mais pura vai falar, não, nós aqui, ilustrados e progressistas, jamais aceitaríamos isso. E aí tem muitas possibilidades de estratégia daí pra frente. Outra vai dizer, não, então vamos também buscar esse apoio aí, mano. E vamos lá, lavar a mão de um, lavar a mão do outro, abençoa um, pega a benção do outro, e a gente se finge aqui de crente também. O mundo é triste. E a galera tá querendo a gente. Querem nos usar. O pessoal quer nos usar. Querem nos usar. A gente vai deixar? Crente trabalhador, você vai deixar? Dessa forma, sob a dinâmica de acesso aos privilégios da classe média por certos grupos de indivíduos evangélicos, o ressentimento e a disputa pela hegemonia intraclasse, dentro da classe média, e as relações de dominação dentro das próprias igrejas, também determinada por posições e ideologias de classe,
A classe média evangélica usa a massa de fiéis composta pela classe trabalhadora e camadas sabotadas de nossa sociedade como cartada em defesa de valores e ideologias conservadores e reacionários. É a cartinha que tá aqui, ó. Quando alguém falar, não pode ser homofóbico, mas olha aqui, plau! E joga a carta do agente trabalha com pobre, preto de periferia, a gente é pobre, preto de periferia. Não pode ser racista, cartada, a igreja tá onde você não tá. Cartada, e aí vai naturalizar como se fosse um valor necessário das igrejas e do fiel e do evangélico ser babaca, ser conservador, cometer o crime de homofobia ou de racismo, certo? Vai naturalizar. E aí as doutrinas tradicionais, essa parada toda, vai ser maravilhoso para isso. E aí o branquinho de classe média utiliza essa parada toda para manter a posição dele. Afinal, ele é autoridade religiosa porque ele lê e interpreta a Bíblia super bem. Ele consegue trazer o versículo legal. Pô, crente, ajuda aí, mano. Vamos cair nessa armadilha aí, não. Sobre essa dinâmica, já temos publicado na Revista Zelota 2 artigos que detalham a questão do conservadorismo, do evangelicalismo e de sua importância para o conservadorismo, guiado pela ideologia do setor tradicional da classe média. Nas eleições, fascismo como religião nas eleições de 2022 e no vale de lágrimas entre a religião e a política. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os artigos, tá? E vou deixar o desse aqui também para você hiperlinkar e dar uma lida lá. Nesse momento, o que nos interessa é ver como a figura da pessoa evangélica média é usada para proteger e propagar o conservadorismo de modo essencialista, desconsiderando em absoluto as lutas de classes. Na verdade, a própria luta de classes aparece disfarçada como uma questão cultural. Esses caras vão inverter o jogo. Eles vão falar, olha gente, a elite intelectual quer atacar a gente, que somos os pobres intelectuais, seja lá o que isso significa. São malandro, e a gente não vai deixar cair, a gente não vai cair nessa armadilha. Vamos junto! Na qual o problema não é a dominação e o controle econômico e social de um grupo sobre o outro, mas o preconceito, entre aspas. Claro, contra os evangélicos, que aparentemente não são preconceituosos com o resto do mundo, apenas defendem seus princípios, seja lá quais forem ou mesmo que isso signifique, né? Aí pouco importa. Para isso, comentaremos brevemente a argumentação de 3 autores que apresentam em seus trabalhos os evangélicos para, abre aspas, o mundo, né? Que é o papel do observador que vai apresentar para o mundo aí quem são os evangélicos. Né? Juliano Speyer, Gutierrez Siqueira e Guilherme de Carvalho. Basicamente, os 3 utilizam uma estrutura básica em suas argumentações, muitas vezes também compartilhada entre e por representantes que consideramos o outro polo entre conservadores e progressistas. Por exemplo, digamos que tivesse um influencer que fizesse um comentário sobre a fala de uma intelectual ou um intelectual de classe média e reproduzisse o mesmo discurso. Alguém que se dissesse, olha, não é de direita nem de esquerda, mas de Jesus, sei lá. Hipoteticamente. A posição inicial é indicar limitações ou mesmo erros que consideram ser da esquerda em relação aos evangélicos, especialmente no que consideram ser o núcleo de crenças elementares, essenciais e, claro, naturais desse grupo religioso. Para tal, a estratégia utilizada é partir da figura média da pessoa evangélica brasileira, mulher preta pobre de periferia urbana, que seria o público-alvo da dita esquerda. Contudo, essa esquerda ganha uma qualidade particular, que é a elite cultural ou elite intelectual. É aí que mora o pulo do gato. A crítica então generaliza ao progressismo, um movimento próprio de grupos academicamente privilegiados e distantes da realidade periférica. Que não é de todo mentira, porque sim, tem muito progressista que é progressista aí de universidade que bota boné vermelho de algum movimento social, um óculos, um cavanhaquezinho, faz uma cirandada e fica produzindo conteúdo pra internet para divulgar por aí, completamente distante de algum processo efetivo na periferia. Que não falta é movimento progressista que é de elitezinha, de classe média ali feliz, de uma elite envergonhada de ser canalha. Tem muito. Tem explicação para isso, inclusive, tá? Mas isso não significa que o fato de existir esse grupo dê para generalizar como uma regra ou utilizar esse grupo para dizer a esquerda não sabe falar que é evangélico, o problema é a questão de elite cultural contra o um proletariado cultural. E aí a gente esquece da luta de classes de novo, né? Vamos lá. Se um polo é apresentado dessa maneira, o outro ocuparia a posição inversa.
de representante da ralé inculta, despossuída ou desprivilegiada. Por compreender os evangélicos ou mesmo por ser religioso, este polo sensato e aparentemente próprio da periferia critica a elite cultural, que do alto de sua torre de marfim estaria apenas julgando os pobres coitados massacrados pelo mundo e incompreendidos por esse grande espectro de elite chamado esquerda. A esquerda virou elite, do nada, meu Deus. Claro, elite aqui diz respeito à classe média progressista, que historicamente se reproduz a partir de manutenção de privilégios, especialmente na educação formal e em cargos de gerências de empresas, partidos e instituições públicas, que existe, gente. É só olhar os dirigentes do nosso partido majoritário, é só olhar os dirigentes de empresa aí que é liberal. É branco, pô. E reproduz ideologia de branco. Branco progressista liberal. Que não mexe no capitalismo, sem consciência de classe. E aí que tá o problema. Contudo, esse ainda é o grupo ideologicamente minoritário da classe média, que é composto em sua maioria por famílias e organizações conservadoras ou de direita. E é só olhar a pesquisa, gente. O que não falta é pesquisa explicando isso. Na tão mal falada e incompreendida luta de classe, são grupos que também participam do monopólio sobre privilégios, especialmente na educação formal, e disputam os mesmos cargos e espaços que seus vizinhos progressistas. Mas estes não, abre aspas, errariam, pois estariam ideologicamente próximos daqueles. Valores essenciais, pretensamente próprios dos pobres evangélicos esquecidos pelo mundo e salvos pela igreja. Ou seja, o pessoal da direita não erra com os evangélicos. Por quê? Porque eles acreditam na mesma coisa. A classe média conservadora, ela só não é evangélica por uma questão de detalhe. Aí a gente precisa entender se os evangélicos aceitam serem manipulados por uma classe média de direita e fala, é isso aí, podem manipular a gente, porque vocês entenderam a gente. Ou é porque o pessoal identifica ser de direita e ser evangélico. Aí vocês têm duas opções, gente. Ou vocês explicitam logo, a regra é clara, só não pode ser de esquerda, ou vocês explicitam logo que aceita ser cadelinha do fascismo. Opa, ser mandado por direito. Né? É aí que tá. Mandado pela direita. Sejam zelotas, fica aí a propaganda. Vamos ler. Novamente, nosso vídeo estava ficando longo demais e para a gente poder continuar a leitura comentada e crítica, didática e acessível desse texto, eu espero que você me ajude aqui curtindo, comentando, distribuindo essa palavra por aí e dando uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque lá tem maneiras que você pode apoiar o meu trampo, beleza? Seguimos na nossa correria, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!